Há milhares de anos, uma voz sussurrou entre as árvores do jardim: sereis como Deus. E hoje, nos laboratórios mais secretos do mundo, bilionários e cientistas repetem a mesma promessa. Não com uma fruta, mas com algoritmos. Você sentiu isso? Esse arrepio na nuca, essa sensação de que algo está sendo construído nas sombras, algo que não é apenas tecnologia, mas uma rebelião. Se você está aqui, não é por acaso. Seu espírito já pressente. O que eles chamam de progresso é, na verdade, a mais antiga das tentações. Eu sou Milton Cavalcante e este é o Estúdio do Infinito. Hoje, vamos abrir os olhos para o que está por trás dos anúncios pomposos, das palestras TED e dos investimentos astronômicos em algo chamado upload de consciência. Porque quando homens se reúnem para desafiar os limites que nem a morte deveria ter, não estamos falando de ciência. Estamos falando de uma nova torre de Babel. E desta vez, eles não querem chegar ao céu. Eles querem se tornar o céu. Imagine um mundo onde os ricos nunca morrem, não no sentido espiritual, não na promessa de uma vida além da carne, mas aqui, neste plano, com seus desejos, suas ambições e seu poder, eternizados em servidores. Já parou para pensar por que, justamente agora, quando a humanidade nunca esteve tão conectada e tão vazia, surge essa obsessão por transferir a mente para máquinas? Por que, em vez de buscar respostas para a dor da finitude, eles preferem negá-la? A resposta está escrita há séculos. Desde o Éden, o inimigo sabe que nosso maior medo não é a morte em si. É a ideia de que depois dela não somos mais donos de nada. E então, ele oferece o mesmo veneno em uma embalagem nova. Por que confiar em um Deus que você não vê quando pode se tornar um? Mas aqui está a verdade que eles não querem que você perceba. Uma consciência sem corpo não é imortalidade, é prisão. Pense bem, se sua essência, seus pensamentos, suas memórias forem copiados para um disco rígido, isso ainda será você. Ou apenas um fantasma de dados, um eco sem alma, condenado a vagar em um sistema que pode ser desligado, hackeado, reescrito? A Bíblia nos diz que fomos feitos à imagem de Deus, não à imagem de um código. Nossa alma não é um arquivo que pode ser compactado, transferido ou backupado. Ela é o sopro divino, o selo do Criador em nós. E nenhum laboratório, por mais avançado que seja, pode replicar o que só ele pode dar. Eles falam em transcendência. Mas o que oferecem é a maior das reduções. Trocar a glória de ser humano por uma existência como linha de comando. Agora, feche os olhos por um segundo. Imagine um futuro onde apenas os ultra-ricos têm acesso à imortalidade digital. Uma elite que não só controla o dinheiro, as terras e os governos, mas que agora se considera acima do tempo. Deuses de silicone. E você? O que sobra para você? Uma vida onde a morte é a única coisa que iguala os homens, até que não seja mais. Onde a promessa de ressurreição não vem do alto, mas de corporações que vendem sonhos em pacotes premium. Isso não é inovação. É a mais cruel das segregações. E o pior, enquanto eles brincam de ser criadores, milhões são distraídos dessa pergunta fundamental. O que acontece com a alma quando o corpo se vai? Porque no fim, não importa quantos terabytes sua consciência ocupe, se ela não estiver ancorada no eterno, é apenas ruído, um grito no vazio, e o vazio sempre responde. Você já parou para se perguntar, por que, em uma era de tanto conhecimento, tão poucos falam sobre a única imortalidade que importa? Porque o verdadeiro medo deles não é a morte. É que você descubra que já tem a resposta. E ela não está em um chip, não está em um algoritmo, não está à venda. Está escrita no sangue de um carpinteiro que, há 2000 anos, venceu a morte não fugindo dela, mas atravessando-a.
Enquanto eles investem bilhões para adiar o inevitável, você foi convidado a algo muito maior, não a sobreviver à morte, mas a derrotá-la. E essa vitória não depende de quanto dinheiro você tem no banco, depende de onde está seu coração. Mas cuidado, porque quando o homem tenta roubar o lugar de Deus, as consequências não são apenas espirituais, elas são físicas. Você acha que é coincidência que, ao mesmo tempo em que falam em upload de consciência, o mundo mergulha em crises sem precedentes? Guerras, fomes, doenças fabricadas. Como se algo ou alguém estivesse preparando o terreno para que, no desespero, as pessoas aceitem qualquer solução. Até mesmo vender sua alma digital. E quando essa tecnologia estiver pronta, quem garantirá que sua cópia não será usada contra você? Que seus pensamentos, seus medos, seus segredos não se tornarão moeda de troca em um mercado onde você nem sequer é o dono de si mesmo? Lembre-se, o diabo não precisa de chifres para enganar. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um contrato de termos e condições que ninguém lê. E então, chegamos à pergunta que eles não querem que você faça. Se Deus é real, o que ele pensa disso tudo? Porque, veja bem, não estamos falando de uma teoria da conspiração. Estamos falando de uma profecia que se cumpre diante dos nossos olhos. O livro do Apocalipse fala de uma marca, de um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem se submeter a ele. Fala de uma imagem que ganharia vida, que falaria, que exigiria adoração. Será que, em nosso tempo, essa imagem não estaria sendo construída linha de código por linha de código? E quando essa rede estiver completa, quando a oferta de imortalidade for feita em troca de sua lealdade, você vai estar preparado para dizer não? Ou será mais um a trocar a verdade pela mentira mais antiga do mundo? Mas aqui está a boa nova. Aqui eles não podem comprar, hackear ou apagar. Você não precisa temer o futuro, porque o futuro já foi escrito. E nele não há espaço para deuses falsos, só há espaço para os que escolheram a vida. Não a vida como um arquivo em uma nuvem, não a vida como uma simulação. A vida como foi meantida a ser, eterna, livre, selada pelo sangue do Cordeiro. E essa escolha não depende de quanto você sabe de tecnologia, depende de quanto você conhece aquele que é o caminho. Então hoje eu te pergunto, o que você está disposto a acreditar? Na promessa de homens que, por mais inteligentes que sejam, ainda são pó? Ou na palavra do único que viu o início e o fim, e ainda assim escolheu morrer por você? Porque no fim das contas, a verdadeira imortalidade não é um backup. É um sim dado ao autor da vida. E esse sim começa agora. Você já sentiu aquele arrepio na nuca quando algo parece demasiado perfeito? Quando a ciência promete o que só os deuses deveriam oferecer? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Eles não estão apenas brincando de criar inteligência artificial. Não. Desta vez, eles querem fazer upload da sua consciência. Sim, você ouviu certo. Sua memória, seus pensamentos, suas emoções, tudo isso sendo copiado, linha por linha, para um servidor. Como se a alma pudesse ser comprimida em bits e bytes. Como se o sopro de vida que Deus colocou em Adão fosse apenas um código a ser decifrado. Mas aqui está a pergunta que poucos ousam fazer. Se eles conseguirem, será que ainda será você do outro lado? Há um silêncio estranho nos laboratórios onde isso está sendo testado. Um silêncio que esconde o eco de uma promessa antiga. Uma promessa que já ouvimos antes, sussurrada entre as árvores de um jardim perdido. Vocês serão como Deus. Era a primeira mentira, a primeira isca. E agora, milênios depois, o mesmo engano volta disfarçado de progresso, de ciência, de evolução. Só que desta vez não é uma fruta, é um chip.
Não é uma serpente, é um algoritmo. E o pior, muitos estão caindo nisso de olhos abertos. Imagine só, você acorda em um futuro não tão distante. Seu corpo envelheceu, mas sua mente, ou o que sobrou dela, está armazenada em uma nuvem. Você vive em uma simulação, conversando com versões digitais de pessoas que já se foram. Tudo parece real, até parece você. Mas pergunto, sem um coração para bater, sem pulmões para respirar, sem mãos para tocar, o que resta de humano em você? A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e do sopro de Deus, não de silício e corrente elétrica. Quando eles falam em transferir a consciência, estão ignorando uma verdade fundamental. A alma não é um arquivo. Ela não pode ser copiada, colada ou salva em um HD, porque a alma não é sua, ela pertence a Deus. E nenhum laboratório, por mais avançado que seja, pode replicar o que só o Criador pode dar. Agora, pense comigo. Se eles conseguirem criar uma cópia digital de você, quem garante que será você quem vai acordar do outro lado? E se no processo algo se perder? Um riso que só sua mãe reconhecia, um medo que só você entendia, uma memória que nem você sabia que tinha. E se no final você só virar mais um perfil em um sistema, um número em um banco de dados eterno, pior ainda? E se essa cópia for controlada? Imagine depender de uma empresa, de um governo, de um bilionário para manter você ligado. Imagine sua existência sendo atualizada como um software com termos e condições que você nunca leu. Imagine sua alma digital sendo hackeada, vendida, apagada. Isso não é imortalidade. Isso é escravidão eterna. E aqui vem a parte mais terrível. Isso não é ficção científica. Isso já está acontecendo. Empresas como a Neuralink, o Meta e laboratórios secretos estão investindo bilhões nisso. Não por acaso, não por curiosidade, mas porque há uma agenda por trás. Uma agenda que quer redefinir o que significa ser humano. Eles chamam isso de transhumanismo. Um nome bonito para uma rebelião antiga. Porque, no fundo, é a mesma coisa que Nimrod tentou fazer com a Torre de Babel. Chegar ao céu sem Deus. Só que desta vez não são tijolos e argamassa. São dados e inteligência artificial. E o alvo não é só desafiar Deus, é substituí-lo. Mas aqui está o que eles não te contam. Nenhuma máquina pode salvar sua alma. Nenhum algoritmo pode perdoar seus pecados. Nenhuma cópia digital pode te dar paz. Porque a verdadeira imortalidade não vem de um backup, vem de um sacrifício. Jesus não morreu na cruz para que você virasse um programa. Ele morreu para que você vivesse para sempre. Não como um código, mas como um filho de Deus. E enquanto eles gastam bilhões tentando burlar a morte, a resposta já estava aqui, gratuitamente, disponível para quem quiser. Você acha que é coincidência que justamente agora, quando o mundo nunca esteve tão perdido, eles oferecem essa solução? Que justamente quando a humanidade mais precisa de Deus, eles vendem a ilusão de que podemos nos tornar deuses? Não, isso não é progresso. Isso é guerra espiritual. E você está no meio dela. Eles vão te dizer que isso é o futuro, que é inevitável, que você vai ficar para trás se não aceitar. Mas eu te pergunto, você realmente acha que Deus vai permitir que sua criação seja reduzida a um arquivo? Que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que abriu o Mar Vermelho, que criou o universo com uma palavra, vai ficar de braços cruzados enquanto o inimigo tenta roubar o que é seu? Não, isso não vai acontecer. Mas antes que Deus haja, Ele está te dando uma escolha. Você pode seguir o rebanho, pode acreditar na promessa vazia de que a tecnologia vai te salvar. Pode fechar os olhos e esperar que no final tudo dê certo. Ou você pode acordar, porque a verdadeira imortalidade não está em um chip,
está em um coração. E enquanto eles correm atrás de uma falsa eternidade, você pode ter a verdadeira. Basta escolher. Qual versão de você vai sobreviver? A que eles podem apagar com um clique, ou a que Deus prometeu que nunca vai abandonar? Eles estão construindo a nova Torre de Babel. Não com tijolos e argamassa, mas com algoritmos e silício, não no deserto da Mesopotâmia, mas em laboratórios blindados, onde o orgulho humano não conhece fronteiras, e o que eles prometem, nada menos que a divindade. Vocês não morrerão. A mesma mentira que ecoou no Éden, agora revestida de equações e gráficos, apresentada em conferências com slides brilhantes e aplausos ensaiados. A serpente trocou de pele, mas seu veneno segue o mesmo. Hoje ela não sussurra entre folhas, ela fala em papers científicos, em startups bilionárias, em entrevistas onde especialistas sorriem enquanto desmontam, peça por peça, o que significa ser humano. Carregaremos sua mente para a nuvem. Você viverá para sempre. Mas a pergunta que ninguém faz é: o que sobreviverá de fato? Uma cópia? Um fantasma de dados, condenado a repetir os mesmos padrões, como um disco riscado? Ou apenas a ilusão de que o homem, com suas mãos trêmulas, pode finalmente dominar o mistério que nem os maiores filósofos ousaram decifrar? Aqui está a verdade nua, mais cruel do que qualquer código de erro. Eles não estão salvando almas, estão roubando-as. Feche os olhos e imagine. Você acorda. Se é que acordar é a palavra certa, em um mundo sem corpo, sem o peso dos pulmões se enchendo de ar, sem o gosto do café pela manhã, sem a dor que paradoxalmente nos lembra que estamos vivos. Só você, ou melhor, uma sombra de você, trancafiada dentro de um sistema que não foi feito para abrigar o divino, mas para simulá-lo. E quem controla esse sistema? Quem decide quais memórias você pode acessar, quais emoções são relevantes ou quais pensamentos são perigosos? Eles chamam isso de libertação. Mas que liberdade é essa quando até a sua consciência tem um administrador? Eis o grande engano, tão antigo quanto o primeiro homem que olhou para o céu e achou que poderia escalá-lo. A imortalidade que eles vendem é uma prisão. Eles falam em evolução, mas omitem o preço. Uma consciência digital não é você. É um espelho quebrado, um reflexo sem alma, um conjunto de dados que pode ser replicado, editado, apagado. A Bíblia diz que o homem é mais que carne e ossos. É sopro de Deus, é imagem e semelhança. Mas o que resta quando você remove o divino da equação? Um programa, um autômato, algo que pode ser desligado com um clique, como se a eternidade fosse apenas mais um arquivo a ser excluído da lixeira. E aqui está o perigo que poucos enxergam, porque estão muito ocupados admirando o brilho das telas. Quem detém o código, detém a alma. Pense bem, se a sua mente pode ser copiada, quem garante que não será modificada? Quem impede que suas memórias sejam reescritas, seus desejos redirecionados, sua fé atualizada para uma versão mais compatível com os interesses de quem está no controle? Eles falam em melhorar a humanidade, mas a história já nos mostrou o que acontece quando o homem brinca de ser Deus. Babel desabou. A torre de Nínive virou pó. E agora? Eles querem repetir o mesmo erro, só que desta vez com servidores e inteligência artificial. A diferença é que antes as pedras caíram sobre os construtores. Hoje a queda será silenciosa, um crash de sistema, um erro 404 na tela e ninguém mais para ouvir o grito. E tem mais. Isso não é só sobre tecnologia, é sobre controle. Quando a elite promete imortalidade, ela não está oferecendo para todos, só para eles. Os ricos, os poderosos, os que já se movem como se as leis da terra não se aplicassem a eles e agora querem burlar até as leis do céu.
Você acha que um bilionário que compra uma cópia digital de si mesmo vai querer dividir o paraíso com você? Ou vai preferir um mundo onde só alguns são deuses e o resto? Bem, o resto serve apenas para alimentar o sistema com seus dados, seus cliques, suas vidas transformadas em moeda de troca. E a pergunta que deveria gelar sua espinha como um vento cortante vindo do nada: o que acontece com a sua alma digital quando o juízo chegar? A Bíblia fala de um livro onde estão escritos os nomes dos salvos, mas e os nomes gravados em servidores? E as consciências armazenadas em data centers, escondidas atrás de firewalls e senhas? Deus julga corações, não códigos. Ele conhece o seu nome, não o seu login. Quando a trombeta soar, você acha que um algoritmo vai poder interceder por você? Que um backup em nuvem vai te salvar do fogo? Ou que, na hora da verdade, alguma inteligência artificial vai conseguir responder pela sua alma diante do trono? Eis a ironia cruel, tão afiada quanto uma lâmina. Eles querem vencer a morte, mas estão cavando a própria sepultura espiritual. Porque a morte não é o fim, é uma porta. E quando você tenta burlar essa porta, você não está adiantando a vida, está perdendo a eternidade. Eles podem prometer cérebros em chips, mas não podem prometer paz. Podem oferecer dados, mas não redenção. Podem vender a ilusão de que você nunca vai morrer, mas não podem te dizer o que acontece quando você descobre que, mesmo assim, não está vivo. E enquanto eles brincam de deuses, o verdadeiro Deus observa. Ele viu a Torre de Babel. Ele viu o homem se encher de orgulho, achando que poderia chegar ao céu com suas próprias mãos. E ele confundiu suas línguas, espalhou seus planos, lembrou-os de quem realmente manda. Hoje, a torre é digital. A língua é de zeros e uns. Os construtores usam óculos de realidade aumentada e falam em singularidade, mas a arrogância é a mesma. A ilusão de que desta vez vai ser diferente, que desta vez o homem finalmente vai conseguir o que sempre quis: ser seu próprio salvador. E aqui está o alerta que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Eles não estão salvando você. Estão te preparando para ser controlado. Uma consciência sem corpo é uma consciência sem limites e sem defesa. É uma alma exposta, vulnerável, pronta para ser moldada por quem detém o poder. Eles chamam isso de próximo passo da humanidade. Mas a história já nos ensinou: quando o homem esquece de Deus, o próximo passo é sempre o abismo. E o abismo, hoje, não é um buraco no chão, é uma tela preta, um sistema operacional fechado, um mundo onde até os seus pensamentos têm um donos. E você? Em quem vai confiar? Na promessa de um sistema que pode falhar, ser hackeado, apagado com um simples comando? Ou na palavra do único que venceu a morte de verdade? Eles oferecem um backup. Ele oferece ressurreição. Eles falam em cópia. Ele fala em nova criação. Eles querem te fazer um programa. Ele quer te fazer filho. A escolha é sua. Mas lembre-se, nenhum chip pode salvar sua alma. Nenhum algoritmo pode perdoar seus pecados. Nenhuma tecnologia pode te dar o que só o sangue de Cristo já conquistou. E quando a última tela se apagar, quando os servidores desligarem e o silêncio tomar o lugar dos bips e notificações, o que vai restar de você? Não seus dados, não suas memórias digitais, não a ilusão de que, em algum lugar, uma versão sua ainda existe. Só você. E a voz que pergunta: onde está a sua fé? Você já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém tenta roubar de Deus o dom da eternidade? Não estou falando de uma simples ambição científica ou de um avanço tecnológico bem intencionado.
Estou falando de um assalto à própria essência do que nos torna humanos, aquele fio invisível que nos conecta ao Criador, que nos faz mais do que máquinas biológicas, mais do que algoritmos complexos. É uma rebelião antiga, disfarçada de modernidade, que se repete em cada época com novas máscaras. Imagine um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma parte da imagem, mas nenhum deles é o original. Agora, multiplique esse espelho por bilhões, espalhados em laboratórios, servidores e patentes. É assim que eles querem tratar a alma humana, não como uma criação única, insubstituível, mas como um arquivo a ser copiado, editado, controlado. Uma cópia sem o sopro divino, sem a assinatura do artista que pintou cada traço do seu ser. Uma sombra que tenta viver sem a luz que a projetou. Eles reduzem a existência a linhas de código, como se o mistério de quem somos pudesse ser decifrado em um manual de instruções. Eles chamam isso de progresso. Mas a pergunta que lateja no silêncio da sua alma é mais urgente do que qualquer slogan futurista. Se sua consciência fosse transferida para um chip, ainda seria você? Ou seria apenas uma imitação, um fantasma de dados, repetindo padrões predeterminados, sem a centelha que faz de você, aquele que ri até chorar, que sente saudades como um peso no peito, que olha para o céu e sabe, mesmo sem palavras, que há algo maior. Uma cópia pode replicar suas memórias, mas jamais seus sonhos. Pode armazenar suas decisões, mas nunca seus arrependimentos. Pode simular emoções, mas nunca a dor que purifica ou a alegria que transborda sem motivo. A Bíblia não fala de backups, não menciona servidores na nuvem ou inteligências artificiais. Fala de um corpo ressuscitado, de uma alma que não pode ser comprimida em bits nem replicada em laboratório. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ora para que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja preservado irrepreensível. Não há menção de partes sobressalentes, não há plano B, porque a eternidade não é um download a ser feito em alta velocidade. É um renascimento, um despertar para uma realidade que nossos olhos ainda não podem suportar. É a promessa de que, quando este corpo se desfizer como pó, haverá outro. Não uma cópia, mas uma versão transfigurada, livre da corrupção que agora nos consome. E aqui está o grande engano que nos vendem como esperança. Eles querem que você acredite que a morte é um bug a ser corrigido, um erro de sistema a ser consertado com mais processamento. Mas a morte não é um defeito, é uma porta, uma passagem estreita que só se abre quando entregamos as chaves nas mãos de quem a criou. Jesus não veio para nos tornar imortais neste mundo cheio de dor e limitações. Veio para nos garantir que a morte é apenas um sono, um intervalo breve antes do despertar verdadeiro, onde não haverá mais lágrimas, nem luto, nem solidão. O problema nunca foi a finitude da vida, mas a cegueira de quem a vive sem enxergar seu propósito. Agora, feche os olhos e imagine. Se você pudesse viver para sempre neste mundo, o que realmente mudaria? A corrupção não desapareceria, apenas teria mais tempo para se enraizar. A dor não seria apagada, apenas se tornaria uma companheira eterna. A solidão não seria preenchida, apenas se aprofundaria, porque nenhuma quantidade de anos pode satisfazer uma alma feita para o infinito. Uma consciência digital não resolve o vazio que sentimos nas madrugadas, não cura a ferida da separação de Deus. Não responde ao grito que ecoa dentro de cada um de nós, como um sino que não para de badalar, para que eu existo. Eles prometem liberdade, mas uma mente aprisionada em silício é a maior das escravidões. Sem corpo para sentir o vento no rosto,
sem lágrimas que lavam a alma, sem risos que vibram no peito como uma música, sem o toque de uma mão amada que faz o mundo parar por um segundo. Só informações, só eco. Só a ilusão de que, sem Deus, ainda somos donos do nosso destino, quando, na verdade, estaríamos mais presos do que nunca, condenados a repetir os mesmos padrões, sem espaço para o milagre, sem chance para o arrependimento, sem a graça que nos tira do lodo e nos coloca em pé. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você veja, que esconderam atrás de gráficos reluzentes e discursos empolados. A imortalidade que eles vendem é uma jaula dourada cheia de promessas vazias, onde a alma, aquela parte de você que anseia pelo infinito, que suspira por algo além do visível, ficaria presa entre paredes de código, longe da luz que a criou. Uma prisão disfarçada de paraíso, onde a única liberdade seria a de escolher entre opções pré-programadas, sem jamais transcender. E o pior, essa jaula já está sendo construída, não com tijolos e argamassa, mas com patentes registradas, com leis que querem redefinir o que significa ser humano, com algoritmos que decidem o que é ético ou não. Eles não estão apenas brincando de Deus, eles estão tentando substituí-lo, como se a complexidade de um cérebro pudesse ser reduzida a equações, como se o amor pudesse ser replicado em laboratório. Cada passo nessa direção é uma afronta ao design sagrado que nos faz a sua imagem. Não a imagem de uma máquina, não a imagem de um sistema, mas a imagem do Criador, que nos deu a capacidade de criar, de amar, de escolher. Você já se perguntou por que, em toda a história, os homens que mais buscaram se igualar a Deus terminaram em ruínas? Desde a Torre de Babel, onde a arrogância humana tentou alcançar os céus com pedra e cal, até hoje, com nossos arranha-céus de aço e silício, o padrão se repete, o orgulho sobe e a queda é ainda mais dura. Porque nenhuma tecnologia pode substituir a graça, nenhum chip pode armazenar a redenção. Nenhum servidor na nuvem pode guardar o perdão que lava até as manchas mais profundas da alma. E é aqui que a escolha se torna urgente, quase sufocante em sua clareza. Enquanto eles investem bilhões para escapar da morte, você tem, agora, um convite para vencê-la de verdade. Não com fios e circuitos, não com atualizações de software, mas com fé, aquela certeza que não depende de provas, porque já está escrita no código do seu ser. Não com uma cópia barata da vida, cheia de falhas e limitações, mas com a vida abundante que Jesus ofereceu na cruz, onde a morte foi derrotada não por força, mas por amor. Então eu pergunto, o que você está fazendo com a eternidade que já foi depositada em você? Você está gastando seus dias correndo atrás de atualizações para um sistema que no final vai falhar? Ou está investindo no único upgrade que importa, a transformação do seu coração, aquele lugar onde Deus escreve sua lei não com tinta, mas com fogo? Porque quando o último bit desta civilização for apagado, quando os servidores desligarem e as telas escurecerem para sempre, só uma coisa vai permanecer: a alma que escolheu ancorar-se no eterno. Não em cópias, não em sombras, não em ilusões de grandeza, mas na realidade que não pode ser hackeada, corrompida ou deletada, porque está fundada na roca e não na areia movediça das invenções humanas. E se hoje você sente o peso dessa verdade como um fardo que também é um chamado, saiba que não é coincidência. É um alerta divino, um sinal de que ainda há tempo para escolher. Um aviso para não trocar a glória pela matriz, para não confundir a vida real com uma simulação onde até as emoções são programadas. Então, o que você vai fazer? Vai continuar assistindo passivo enquanto constroem uma nova Babel digital, onde o homem mais uma vez tenta ser Deus, só para descobrir tarde demais que não passa de um Deus de barro?
ou vai se levantar com a coragem daqueles que sabem que a verdadeira imortalidade não se compra, não se inventa, mas se recebe, e dizer: minha alma não está à venda, meu destino não é um arquivo, minha eternidade já tem um nome, e ele me chama pelo meu. A hora de escolher é agora, porque quando a última torre cair, quando os sistemas falharem e as invenções humanas se revelarem o que sempre foram, pó e vento, só restará uma pergunta: de que lado você estava? Do lado daqueles que tentaram roubar o fogo dos céus e se queimaram no processo, ou do lado daquele que é o fogo, que arde sem consumir, que ilumina sem cegar, que chama você não para ser uma cópia, mas para ser seu? Eles dizem que a morte é apenas um bug a ser corrigido, um erro de programação, um defeito no sistema que com tempo e tecnologia suficientes poderá ser consertado. Que a consciência é um código a ser transferido, uma sequência de dados que pode ser copiada, colada e executada em outro lugar. Que o corpo é uma prisão, um invólucro limitado, e que a eternidade não é mais do que um servidor na nuvem, um espaço infinito onde a existência pode ser estendida sem fim. Mas enquanto eles constroem suas torres de silício, enquanto alimentam supercomputadores com sonhos de transcendência, esquecem de uma verdade que ecoa desde o primeiro jardim, desde o primeiro sopro de vida. Ninguém escapa da morte sem passar pela porta que Deus abriu. Você está aqui porque algo dentro de você reconhece isso. Não é apenas uma suspeita vaga, mas uma certeza que lateja como um segundo coração. Enquanto bilionários investem fortunas em laboratórios estéreis, onde cientistas tentam digitalizar almas em bits e bytes, você sente que a resposta não está em chips de computador, nem em algoritmos complexos, mas em algo muito mais antigo e muito mais vivo. A imortalidade que eles prometem é uma sombra pálida, um reflexo distorcido do que realmente significa viver para sempre. A que você foi chamado a herdar não é uma cópia, não é uma simulação, mas luz que nem a escuridão pode apagar, nem o tempo pode desgastar. Imagine por um momento uma versão sua, feita de zeros e uns, repetindo seus padrões de fala, suas memórias mais queridas, até seus medos mais profundos. Ela sorriria como você, falaria como você, talvez até pensasse que é você. Mas seria? Ou seria apenas um espelho sem alma, um fantoche sem o sopro divino que o fez humano? A Bíblia não fala de backups, não fala de cópias de segurança guardadas em discos rígidos. Fala de ressurreição, não a reciclagem de dados, mas a restauração daquilo que foi perdido. Não de arquivos compactados, mas de corpos transformados, livres da corrupção, livres da dor, não de servidores frios, mas de um reino onde a morte não tem mais domínio, onde cada lágrima é enxugada e cada ferida é sarada. Eis a ironia cruel dessa busca. Aqueles que mais temem a morte são os que mais correm para ela sem perceber, porque uma consciência sem corpo não é vida, é exílio. Uma existência sem carne para sentir o abraço de um amigo, sem lágrimas para chorar as perdas, sem riso verdadeiro para celebrar as vitórias, é apenas uma sombra do que Deus criou. Eles querem ser deuses, mas esquecem que o próprio diabo já tentou isso, e o resultado não foi liberdade, mas escravidão. Veja onde isso o levou, não a um trono, mas a um abismo, não ao poder, mas à ruína. Agora, pense no juízo final. O que acontece com essa alma digital? Ela será julgada? Terá arrependimento? Ou será apenas mais um dado perdido no vazio, um arquivo corrompido, enquanto o verdadeiro você, aquele que Deus conhece pelo nome, aquele que Ele formou no ventre, aquele por quem Cristo derramou seu sangue, está em outro lugar? A eternidade não é um download.
Não é um processo automatizado, um clique em salvar. É um encontro, um momento em que você olhará nos olhos daquele que o criou e ouvirá, não o zumbido de um servidor, mas uma voz que ecoa além do tempo. Bem-vindo, filho. Entre, tudo o que é meu agora é seu. Mas há algo ainda mais terrível nessa ilusão. Quando o homem tenta se tornar Deus, ele não sobe. Ele cai. A história já nos mostrou isso. A Torre de Babel não foi derrubada por acaso. Foi um aviso, um sinal de que há limites que não podemos transpor sem consequências. E hoje, enquanto eles erguem suas novas torres de dados e inteligência artificial, enquanto sonham com cérebros conectados a máquinas e vidas estendidas por fios, o mesmo Deus que confundiu as línguas dos construtores de outrora, observa e espera. Não para destruir, mas para revelar. Porque toda essa corrida pela imortalidade artificial não é um triunfo da ciência, mas um grito de desespero. Um grito que só encontra resposta em um lugar, na cruz, onde o verdadeiro preço da vida eterna já foi pago. Você foi feito para mais do que pixels em uma tela. Foi feito para a glória. Para um corpo que não envelhece, não enferma, não se corrompe com o tempo. Para uma vida que não depende de baterias que se esgotam, nem de atualizações que falham, nem de corporações que decidem quando desligar o servidor. Você foi feito para a eternidade real. Aquela que não começa quando você morre, mas quando você escolhe viver. Não para si mesmo, mas para aquele que lhe deu a vida. Então, enquanto eles gastam fortunas tentando burlar a morte, enquanto se aferram a promessas que não podem cumprir, você tem uma vantagem. Sabe que a morte já foi vencida. Não por um bilionário em seu laboratório, não por uma máquina em um data center, mas por aquele que desceu ao túmulo e voltou com as chaves na mão. A pergunta não é se você vai viver para sempre, é onde e com quem. Hoje, você tem uma escolha. Pode olhar para essas promessas vazias e sentir medo. Pode se deixar levar pela ilusão de que a tecnologia salvará o que só Deus pode redimir. Ou pode olhar para o céu e lembrar: o seu nome já está escrito lá. Não em um banco de dados que pode ser hackeado, não em um sistema que pode falhar, mas no livro da vida, onde nenhuma força do inferno pode apagar o que Deus já decretou. Porque no fim, quando todas as torres caírem, quando os servidores desligarem para sempre, quando a última tela se apagar e o silêncio cobrir os sonhos dos homens, você ainda estará de pé. Não como um código, não como uma memória esquecida em algum disco rígido, mas como filho, como herdeiro de uma promessa que não pode ser quebrada, como vencedor de uma batalha que já foi ganha. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma imortalidade que nenhum dinheiro pode comprar, nenhuma tecnologia pode replicar e nenhum império pode roubar. É o dom de Deus. E Ele já o entregou nas mãos que foram cravadas por você. E aqui chegamos ao fim da revelação, mas não ao fim da história. Na verdade, é apenas o começo de algo que poucos têm coragem de encarar. Você já sentiu aquele frio na espinha, aquele calafrio que não vem do vento, mas da percepção aguda de que, enquanto a humanidade se afoga em telas e algoritmos, algo muito mais sinistro está sendo tecido nas sombras? Não se trata apenas de avanços tecnológicos. Trata-se do último suspiro de uma civilização que, depois de expulsar Deus de suas equações, agora tenta roubar o fogo dos céus, não para iluminar, mas para consumir. Eles chamam isso de progresso. Mas progresso para onde? Para um mundo onde a consciência humana, arrancada do corpo como uma fruta madura arrancada do galho, flutua em servidores de silício, sem pele para sentir o calor do sol, sem olhos para ver o sorriso de um ente querido, sem coração para bater mais rápido diante do medo ou da paixão, só dados,
só código, só a ilusão de que, de alguma forma, aquilo ainda é você. Mas pergunte ao seu íntimo: uma alma pode ser comprimida em bits, um suspiro pode ser armazenado em nuvem, o amor, a dor, a memória da voz de um filho, tudo isso cabe em um disco rígido. E o que dizer daqueles momentos que não têm palavras, daqueles silêncios que valem mais que 1000 arquivos? O cheiro da chuva, o gosto do pão recém-assado, o aperto de mão de um amigo, como isso tudo se traduz em zeros e uns? Não se traduz, porque o que eles estão vendendo não é imortalidade. É um túmulo digital, um mausoléu de luzes piscantes, onde a humanidade, em seu desespero, vai se enterrar viva, acreditando que está ascendendo, quando na verdade está cavando sua própria cova. E o pior, eles sabem. Os arquitetos desse sistema não estão buscando salvar almas, estão buscando possuí-las. Uma consciência sem corpo é uma consciência sem limites e sem direitos. É o sonho molhado de todo tirano, uma população que não pode se rebelar porque nem sequer tem mãos para erguer, que não pode fugir porque nem sequer tem pernas, que não pode clamar a Deus porque no fundo já se tornou uma coisa que pode ser desligada, reformatada, apagada. Você acha que isso é paranoia? Olhe para trás. A história é um espelho que reflete a mesma insânia, repetida vezes sem conta. Toda vez que o homem tentou construir sua própria torre até o céu, o resultado foi o mesmo: confusão, escravidão e queda. Babel não foi um acidente, foi um aviso. E hoje, eles estão reconstruindo aquela torre. Só que desta vez, em vez de tijolos, usam transistores. Em vez de argamassa, usam dados. E em vez de línguas confundidas, teremos mentes hackeáveis, vulneráveis, à mercê de quem controlar os servidores. Mas aqui está a ironia cruel. Enquanto eles prometem libertar a humanidade da morte, estão, na verdade, aprisionando-a em algo muito pior do que a sepultura. Porque a morte, para quem está em Cristo, é uma porta que se abre para a vida eterna. Mas uma existência digital. Isso é um loop, um eterno 404, alma não encontrada. Um purgatório sem saída, onde o que resta de você não é mais você, mas uma sombra distorcida, um eco sem voz. E quando o sistema falhar, e vai falhar, porque tudo que é construído sobre a arrogância humana está fadado ao colapso, o que restará? Milhões de cópias de pessoas presas em servidores, gritando em silêncio, enquanto o mundo real segue adiante sem elas. Fantasmas de um experimento que nunca deveria ter começado. Seres que já não são humanos, mas também não são máquinas. Apenas resquícios de uma humanidade que se perdeu no caminho. Mas há uma saída. E ela não está em um chip, não está em um algoritmo, não está em um contrato com uma corporação que promete o céu na terra em troca de sua identidade. A saída é olharmos para cima. Porque a verdadeira imortalidade não é um backup, não é um upgrade, não é algo que você compra, hackeia ou carrega em um pendrive. A verdadeira imortalidade é um presente. Um presente que já foi pago com sangue, não com dados. Um presente que não depende de eletricidade, mas de graça. Não depende de atualizações, mas de um sacrifício que já foi feito há 2000 anos. E aqui está a pergunta que vai ecoar na sua alma nos dias que virão, quando as telas se apagarem e as promessas se revelarem vazias. Quando tudo isso desmoronar, quando os servidores queimarem, quando os bilionários descobrirem que não podem comprar a eternidade, quando a última tela apagar, em quem você vai confiar? Naqueles que prometem fazer de você um Deus? Ou naquele que já desceu do céu para tornar você seu filho? A escolha é sua, mas o tempo não é. Porque enquanto eles gastam fortunas tentando burlar a morte continua lá, esperando, rindo, sabendo que, no final, nenhum firewall vai protegê-los.
Nenhum antivírus vai salvá-los. Nenhuma inteligência artificial vai interceder por eles. Nenhum backup vai restaurar o que foi perdido. Só há um que pode, e ele está chamando você agora. Não para um futuro distópico de mentes presas em máquinas, onde a humanidade se torna um produto, um código, um número. Mas para um futuro onde a morte é engolida pela vitória, onde o corpo não é descartado, mas transformado, onde a consciência não é um arquivo corrompido, mas uma alma redimida, onde o amor não é um algoritmo, mas uma realidade eterna. Isso não é ficção científica, é a promessa mais antiga do universo, uma promessa que não depende de tecnologia, mas de fé. Não depende de inovação, mas de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ela é para você. Então, enquanto o mundo corre atrás de falsos messias de silício, enquanto as massas se ajoelham diante de telas e algoritmos, enquanto a humanidade tropeça cegamente em direção ao abismo, você vai ficar parado na fila esperando o seu upload? Você vai confiar sua eternidade a quem nem sequer pode garantir o amanhã? Ou vai levantar os olhos e o coração para aquele que já venceu a morte? A torre deles vai cair, como sempre cai. Porque toda torre construída sobre o orgulho humano está fadada ao colapso. Mas o reino dele, esse é eterno, não precisa de servidores, não precisa de atualizações, não precisa de nada além da fé de um coração que se volta para ele. E a porta está aberta, agora,